Oi, eu sou o Flávio, você já me conhece, professor de matemática. Hoje nós vamos falar sobre função de segundo grau ou função quadrática. Mesma coisa, tá? Não tem surpresa, mistério nisso não. A gente pode escrever a função de duas formas, y é igual a ax2 mais bx mais c, ou f de x é igual a ax2 mais bx mais c, sendo que o a, o b e o c pertencem aos números reais, ou melhor, pode ser um número positivo, número negativo, pode ser uma fração, pode ser um número decimal, tem N casos, tá bom? Ou melhor, pode ser qualquer número, beleza? Ó, já que está trabalhando com função, a gente tem que trabalhar com o plano cartesiano. O nome cartesiano é de René Descartes, um grande filósofo. Penso, logo existo, melhor. Então, pense, vamos pensar mais, vamos centrar mais na matéria. Quando a gente chega aqui, a maioria trava, faz os cálculos todos. Professor, eu fiz os cálculos, mas eu não sei fazer o gráfico. Então, nós vamos começar fazendo os cálculos e o gráfico juntos. Ou, em alguns casos, a gente vai simplesmente bater o olho na função e vai descobrir como é que vai ficar o nosso gráfico. Ok? Simples. Você vai bater o olho na função e vai falar assim, ela vai ficar dessa forma. Que forma que é essa? Antes disso um pouquinho. A função do segundo grau, ela pode ser apresentada de três formas. Completa, igual y igual a ax2 mais bx mais c, ou ax2 mais bx ou ax2. Tem uma coisa que repete nas três, que é o ax2. A função de segundo grau só existe por causa do ax2, tá bom? Porque esse x está elevado ao quadrado. Se ela não tivesse elevado ao quadrado, seria uma função do primeiro grau. Como está elevado ao quadrado, eu já sei. Opa, é uma função do segundo grau. Sempre, tá? Está elevado a 2? Não, nesse caso aqui é uma função do segundo grau. Aí tem uma regrinha. Como é que eu vou saber, sem montar o gráfico ou só de olhar a função, como é que vai ficar o meu gráfico? Na função de segundo grau, ela não vai formar uma reta, ela vai formar uma parábola ou uma concavidade. Aí, como é que eu vou falar isso? Quando A é maior que zero, a minha concavidade vai ser para cima. Ou melhor, o que é maior que zero? Qualquer número positivo. 1, 2, 3, 5 meios, 1,5. É maior que zero? Concavidade para cima. O que é essa concavidade para cima? É isso aqui. Aí que eu gosto de falar com os meninos, vou falar para você, é o seguinte. O A não é maior que zero? Se o A é maior que zero, ele é positivo. O que é uma pessoa positiva? Geralmente, pessoas positivas são pessoas alegres, felizes. Então, eu tenho que focar. Guarda isso. Opa! Então, se o A é maior que zero, vai ficar assim meu gráfico. Porque na hora que você fizer o cálculo lá, se por acaso ficou ao contrário, você já sabe que está errado. Você já sabe, opa, vai ficar sorrindo. Porque ele é maior que zero, ele é positivo, ele é alegre, está feliz, beleza? Mas também temos o contrário, tá? Eu dei uma erradinha aqui, é A menor que zero. Quando A é menor que zero, eu estou trabalhando com números negativos. Se o número é negativo, a concavidade é para baixo. Número negativo, A negativo, pessoas negativas, geralmente são pessoas tristes, tá bom? Não é assim? O cara vive reclamando da vida, inquieto. Você vê o cara é triste. Tristeza não dá com aquela pessoa. Não é assim? A gente não faz essa assimilação? Então, guarda isso. A positivo, feliz. A negativo, triste. É aqui que a gente trabalha com a fórmula de Bhaskara. Interessante que o Bhaskara, ele era astrônomo, ele era astrólogo. E alguns dizem que a fórmula não é dele. Pesquisa lá, pega um pouquinho da história desses famosos da matemática. O que é a fórmula?
x é igual a menos b mais ou menos raiz quadrada de b ao quadrado menos 4ac dividido por 2a. Beleza? Geralmente a gente escreve assim, menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. O que é o delta? O delta é o b ao quadrado menos 4ac. Isso vai dar didática de cada um. Então, vamos treinar aqui. O delta também vai interferir no meu gráfico. Como é que vai ficar a minha parábola? Interligado com o meu A, beleza? Eu tenho o delta maior que zero, tenho o delta igual a zero e o delta menor que zero. Repara, lá atrás a gente falou que o A ele pode ser positivo e negativo. Lá nós não falamos que o A pode ser igual a zero. Porque se ele for igual a zero, ele não vai ser mais uma função do segundo grau. Pode ser uma função constante, uma função linear, função afim, mas não será uma função do segundo grau. Então, o A nunca será igual a zero, sempre maior ou menor. O delta não. O delta pode ser maior ou igual ou menor. Então, vamos lá. Se o meu delta é maior que zero, eu posso dizer, eu tenho que, no meu gráfico, eu vou ter 2 pontos passando no eixo X. Onde que vai ser? No momento não importa, no momento, tá? Eu só sei o seguinte, se o meu delta é maior que zero, eu tenho 2 pontos no eixo X, no eixo das abscissas. E o meu gráfico pode ficar ou assim, porque a posição da parábola, a concavidade dela para cima ou para baixo, depende do A e não do delta. O delta aqui maior que zero só me diz o seguinte, eu tenho 2 pontos, eu vou ter que passar por 2 pontos. Esses 2 pontos são números, lembra disso. Eu tenho o delta igual a zero. Toda vez que meu delta é igual a zero, eu só vou ter um ponto no meu eixo X. Aí minha parábola pode ficar assim ou assim. Por quê? Porque depende do A, beleza? Então eu tenho que fazer essa interligação aí, essa ligação entre os dois, A e delta. Mais um caso. Eu tenho o delta menor que zero. Ligado lá com A, se ele for positivo, o A positivo, ele vai ficar assim, repara. É como se ele ficasse flutuando, tá? Ele não toca o eixo X. E também tem o delta menor que zero. Ele também vai ficar suspenso. Ele não vai tocar no eixo X ou no eixo das abscissas. Ok? Então, de novo, duas coisas que eu já tenho que guardar. O A, positivo ou negativo. E o delta, positivo, negativo ou igual a zero. Beleza? Duas coisas que nós temos que guardar. Bom? Então, vamos lá. Seguindo. Vamos para o exemplo? Y é igual a x2 menos 4x menos 5. Se você gosta de ordem, gosta de seguir uma sequência, eu coloquei aqui uma que eu gosto de usar. Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou olhar para a minha função e vou olhar como é que vai ficar a minha concavidade. Olha só. x2 menos 4x menos 5. Quem é o A? O A é o valor que acompanha o x2. Ele é positivo ou negativo? Nesse caso aqui ele é positivo. Aí você tem que se perguntar, ele vai ser positivo ou negativo? Ele vai ser para cima ou para baixo, tá? Tem que se perguntar isso. Então vamos seguindo aqui, ó. Eu vou olhar a concavidade. O x2, o A do x2 é positivo ou negativo? Ele é positivo, então ele é maior que zero. Então ele vai ficar para cima. Então, olha só. Se o gráfico a gente fazer lá atrás, eu já estou colocando a concavidade dele primeiro. Eu já sei que ele vai ficar nesse formato. A positivo, então ele vai ficar feliz. Ele é feliz, tá bom? Vou achar os valores de A, B e C. Quanto que vale A? Detalhe aqui. A, B e C são números reais, nós falamos isso lá atrás. Quem é o A? A é o número que acompanha o x2. Tem um número acompanhando o x2 ali? Não tem. Se não tem, ele vale 1. O B
O B é o número que acompanha o x. Quanto que ele vale aqui, então? Menos 4. E o C? O C é o número independente, é o número sozinho. Antes só que mal acompanhado nesse caso. Beleza? Então ele vale menos 5. Então vai ficar A igual a 1. Por que 1? Porque ele não pode ser 0, certo? Se não aparece ali o número, ele vale 1x2. O B, menos 4. Quem que é o B? O número que acompanha o x. E o C é o número sozinho, que vale menos 5. Flávio, é bom saber isso aqui? É, porque as fórmulas aqui do delta, do x, das raízes, ela trabalha com A, B e C e o delta, tá? Então, nesse caso, a gente tem que saber isso aqui primeiro. Ah, mas eu já sei isso de cabeça. Beleza. Vamos pensar no coleguinha que tem mais dificuldade. Nem todo mundo curte matemática, eu sei. Então, o passo a passo é importante para aqueles que têm mais dificuldade. Não é problema ter dificuldade. O problema é você não tentar. Vão tentar. Busca, estudem e vão correr atrás. Então, vamos lá para a fórmula. Ó, já sei que o meu delta é para cima, ou minha parábola vai ficar para cima, com cavidade para cima. E vão seguindo. Terceira coisa que eu vou fazer, achar o meu valor de delta. Aí eu volto lá de novo. A, B e C. Quantos que vale A? 1. Quantos que vale B? Menos 4. Quantos que vale C? Menos 5. Jogo na fórmula. Qual que é a fórmula? Fórmula B elevado a 2 menos 4 vezes A vezes C. Pronto. Tira as letras, põe os números. Ó, é B elevado a 2. Quantos que vale B? Menos 4. Então, menos 4 elevado a 2. Menos 4, que é da fórmula, vezes A. Quantos que vale A? 1. Tiro o A e coloco 1. Vezes C. Quantos que vale o C? Menos 5. Tiro o C e ponho menos 5. Resolvendo. Menos 4 elevado a 2. Vai ficar menos 4 elevado a 2 é menos 4 vezes menos 4. É o menos 4 duas vezes. Menos com menos dá mais. 4 vezes 4, 16. Mais 4 vezes 1 vezes 5, que dá 20. E o sinal de mais, porque olha só, menos com menos dá mais. 16 mais 20 dá 36. Quanto que é meu delta? 36. Já sei de uma coisa. O meu A é positivo, meu gráfico vai ser feliz, com cavidade para cima. E meu delta é maior que zero. Então, ele vai passar em 2 pontos no eixo X. Eu já sei disso. Então, eu já posso até marcar no meu gráfico o eixo X, porque eu já sei que são 2 pontos. Quais são esses 2 pontos? Ainda não descobri. Repare, antigamente você fazia essas contas aqui e fazia o gráfico só no final. A gente está caminhando com o cálculo e já fazendo o gráfico, beleza? Maior que zero, então 2 pontos. Eu tenho 2 pontos. Vamos achar quais são esses 2 pontos? Então vamos lá para as raízes. O que é a raiz? Menos B, mais ou menos raiz de delta sobre 2A. Olha, aqui tem muito erro, acontece muito erro aqui. A fórmula é menos B. Lá atrás, você vai reparar que o B aqui ó, é menos 4. E aqui é menos B. O B é menos 4. Então, o que é menos B? Menos 4. Tem que combinar sinal. A maioria do pessoal acha porque o B já é negativo, vai lá e tira um sinal. Se você tirar esse sinal, vai errar o cálculo. Tá ok? Então, não tire. Então, vai ficar menos B. Não é B. O B é menos 4. E menos B? Menos com menos mais, então vai ficar 4. Mais ou menos raiz quadrada de 36 sobre... Quanto que vale o A? 1. Então, 2 vezes 1. Então, menos com menos, 4. Raiz de 36, 6. 2 vezes 1, 2. Está aqui, ó. Aí, agora eu vou combinar. Aí é que a gente faz x' e x duas linhas. Ou, vou separar. Por isso que tem um sinal de mais e menos. Por que x'? Você vai combinar lá. Ah, qual que eu vou usar primeiro? A ordem é sua. Tá bom? Eu gosto de colocar já pensando no menor número, no menor resultado. Então, eu coloquei o negativo. 4 menos 6 dividido por 2. 4 menos 6 é menos 2. Por 2 dá 1. Opa, menos com mais, menos. Quase que eu erro.
Já esqueci o sinal. Menos com mais, menos. Então, meu x' vale menos 1. E o x duas linhas? Tiro o sinal de menos e coloco o sinal de mais. Flávio, de onde você está tirando esses sinais? Aqui, ó, mais ou menos, tá? 4 mais 6, 10. 10 dividido por 2, 5. Pronto, achei meus dois pontos. Quais são meus dois pontos ali, então? Menos 1 e 5. Beleza? Cuidado com os sinais. É porque é tanto sinalzinho, é tanto detalhe, que às vezes a gente erra no detalhe. Você chega aqui e fez tudo certinho. Eu esqueci um sinal lá. Se você esquecer o sinal, você vai achar os dois pontos, só que vai sair diferente desse aqui. Tudo bem? Vou achar agora o menor ponto do meu gráfico, que eu chamo de vértice. O vértice é marcado também por dois pontos, o ponto X e o ponto Y, tá? Vamos lá. O que é o vértice, então? X é igual a menos B sobre 2A e o Y, menos delta sobre 4A. Lembra que eu falei lá no início que eu tinha que saber o valor de A, B e C? Até o final dos cálculos, eu tenho que saber esses valores. Então, se você anotar ele lá, você não tem que ficar voltando direto lá na função para não errar. Então, vamos lá. Menos B. Então, menos... Quanto que vale B? Menos 4. Combina o sinal. Menos com menos mais. 2 vezes 1, que é 2 vezes A. 2. 4 por 2 dá 2. Então, no meu vértice, o ponto X vale 2. E no Y? Menos delta sobre 4A. Então, vai ficar menos 36 sobre 4 vezes A, que é 4 vezes 1. Menos 36 por 4 dá 9. Menos com mais dá menos. Então, já sei que meu ponto Y está abaixo do ponto 0. Menos 9. E é normal, porque a minha concavidade está virada para cima. Então, o ponto mais baixo da minha parábola é um ponto negativo, tá? Então, vai ficar lá no gráfico. Eu já posso colocar minha reta Y. Olha só, já coloquei o 2 no X e o menos 9 passando pela reta Y e ligando o ponto. Acabou. Acabou. Vê se você tem todo aquele trabalho, calcular tudo e depois fazer o gráfico. Quando eu acabei o cálculo, eu já acabei o gráfico. Praticamente juntos e sem chance de errar, tá bom? Então, a gente fez um passo a passo. A gente foi lentamente indo, percebendo os detalhes. Ah, o A é positivo, concavidade para cima. A é negativo, concavidade para baixo. Achei o delta. Ah, é maior que zero, então eu tenho 2 pontos. Nesse caso, depois eu fui para o vértice, né? Aí eu já achei o ponto mais baixo, mas o gráfico já estava pronto praticamente. Se fosse uma questão de marcar, só de olhar a função, você já saberia qual que era a função só de olhar para ela. Para o gráfico, só de olhar para ela. Acontece muito isso em provas do governo, do estado para a gente, tá bom? Detalhes, mas são detalhes que fazem você ganhar ponto ou perder ponto. É só ficar um pouquinho mais centrado. O vértice, então, 2 e menos 9. Detalhe, é sempre o X e o Y, tá? No plano cartesiano segue a ordem. X e Y, nunca Y e X. Beleza? Pessoal, muito obrigado. Até a próxima aula. Estudem mais, assistam vídeos, pede ajuda para o seu professor. Você tem um colega que se destaca na matemática, peça ajuda, busque a ajuda. Eu tenho dificuldade, não é desculpa para eu simplesmente, assim, eu tenho dificuldade e não vou estudar então. Não, se tem dificuldade, tem que esforçar um pouquinho mais. E pessoas esforçadas superem muito pessoas que têm facilidade. Seja essa pessoa e vamos lá. Abraços, até a próxima.